Veja que precisa haver uma submissão ministerial. Até as pessoas que viajam de um lado para o outro precisam, né, ser documentadas, precisam apresentar as suas credenciais para que sejam recebidas, né, precisam ser orientados, né, por um pastor. Isso é de extrema importância para validar o ministério dessas pessoas, né? E nem sempre esses critérios são observados, né? Outro fator importante de ser citado aqui é que pessoas que têm o seu chamado, né, assim como Davi esperou, como Paulo esperou, é importante que elas esperem na sua igreja local a oportunidade para que elas sejam indicadas e possam desenvolver o seu ministério itinerante, né? Não precisam forçar as pessoas. Às vezes você vê nas redes sociais, principalmente, né, forçando, né? São aquelas pessoas que ficam pedindo: olha, me chama para ir na tua igreja, me chama para pregar, né? O vocacionado, chamado para Deus nesse ministério, não precisa ficar pedindo, esmolando oportunidades. As oportunidades aparecerão de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua preparação e com essa vida, né? Essa vida secular bem cuidada, família bem cuidada, ser alguém de boa reputação e alguém espiritual, automaticamente essas oportunidades vão aparecer, né? Você vê muito propaganda, né? Você vê os logotipos dos pregadores, nomes dos ministérios, né? E tanta coisa acontecendo, mas na verdade Deus é que abrirá portas. E as portas abrirão de acordo com a organização que esse ministro, que esse pregador tem na sua vida. Vai cuidando da sua vida, vai organizando a sua vida, vai trabalhando, vai mantendo as coisas em dia, que as oportunidades acontecerão automaticamente. Também encerrando essa sessão, o nosso livro ele vai apresentar conselhos práticos para o obreiro, né? E um deles aqui é: não se deve buscar resultados imediatos no ministério. O ministério é lançar semente e há um tempo para que essa semente cresça, se transforme em uma árvore e essa árvore possa gerar frutos. Não adianta a ansiedade de ministério, né? Se chamar para o ministério, se chamar para a obra. Há um tempo de espera, né? Mais uma vez eu tomo a liberdade de me dar o meu exemplo, né? Já há alguns anos, há mais de 15 anos, eu prego a palavra de Deus, né? Nós estamos em 2020, desde 2004 eu tenho pregado a palavra de Deus, e eu vejo que os frutos demoram muito tempo, muitos anos, né? Pregando em lugares mais simples, pregando na minha própria igreja, ensinando na minha própria igreja, para que agora, depois de muito tempo, né, eu ter algumas oportunidades, né, de viajar, algumas oportunidades de conhecer igrejas maiores, outras cidades. Então, há um tempo muito grande, né? Nós temos que plantar e regando esse ministério e sem pressa, né, que esse ministério cresça. Pode demorar anos para que haja, né, algum resultado, principalmente no quesito, né, alguns querem fazer do ministério o seu chamado meio de vida, né, e saem desesperados em busca de ofertas, né, e na verdade não funciona assim. Você tem que regar muito, 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 que ao longo do tempo, automaticamente, né, as pessoas vão reconhecendo Deus na sua vida, reconhecendo o seu chamado, a forma que Deus te usa, e elas vão ter o prazer de abençoar a sua vida e de abençoar o seu ministério, né? Não adianta, né, sair estipulando valores para pregar, e isso, na verdade, em geral, vai muito mais fechar as portas do que abrir, pode ter certeza disso. É importante também, outro conselho prático, deve ser um ministério que influencia a sua geração, né? Que tem o chamado de Deus, tem que ter a preocupação de ser uma referência
para a sua geração e para a geração que está vindo. Nós temos a responsabilidade de cuidar do Evangelho, para que o Evangelho seja pregado para as outras gerações. E a forma que nós fazemos isso, ela é de extrema importância. Então, ter um Evangelho que não seja uma pregação do Evangelho falsificado, de uma vida que não seja uma vida interesseira, egoísta, mentirosa, uma vida de santidade, uma vida modelo. O ministro precisa ter uma vida modelo, para que ele possa influenciar uma geração, né? Paulo se coloca como exemplo, né? Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então o ministro tem que ser exemplo, as pessoas precisam olhar para ele e ver nele a maneira correta de servir a Cristo, de servir ao Senhor e de fazer a obra de Deus. Um outro ponto que nós já até há pouco comentamos é não fazer do ministério um emprego, né? Quantos procuram um ministério com ideias, né, de enriquecer, né? Às vezes vem exemplos na TV dos pregadores da mídia, né, e querem andar de jatinho, querem conhecer outros países, né? Há um tempo muitos meninos queriam seguir a carreira de jogador de futebol e olhando a vida dos jogadores de futebol com muito dinheiro, né? E assim isso motivava eles a serem jogadores de futebol. Parece que às vezes acontece a mesma coisa no ministério, né? Alguns querem fazer do ministério um meio de vida e querem ganhar dinheiro em cima do ministério, né? Mas em geral, né, pela minha experiência que eu tenho visto, esses acabam não permanecendo por muito tempo, né? Sua motivação maior não deve ser aquilo que você vai ganhar materialmente, mas a motivação maior deve ser cumprir o seu chamado como servo de Deus, cooperar para a obra de Cristo na terra e, sobretudo, ganhar as almas para o Senhor Jesus, tá? A prosperidade, na falsa teologia da prosperidade, é um engano. E com muito pesar eu digo que tem levado muitas pessoas para o inferno, né? Muitas pessoas têm negociado, né, os seus princípios e até os princípios bíblicos, né, com a intenção de ganhar coisas materiais nessa terra, né? Mas Deus trará juízo todos esses atos, né? Devemos manter os princípios da palavra de Deus. Não devemos ter pressa. O Deus que chama, se verdadeiramente temos um chamado, é o Deus que cuida e também é o Deus que recompensa. Outro ponto importante dos conselhos práticos para os obreiros é estar fundamentado e preparado nas Escrituras, né? Paulo diz a Timóteo: procura apresentar a Deus, né, como um obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. A preparação, a busca constante pelo aprendizado é essencial na vida do obreiro. Temos que buscar conhecimento, né? Porque se não passa o tempo, nós continuamos falando as mesmas coisas todos os dias. As pessoas decoram até as nossas falas. É importante, né? A palavra de Deus é um oceano, tem muita informação, tem muita coisa para nós garimparmos e trazemos coisas preciosas para a igreja do Senhor Jesus, né? Tem até uma frase que diz que quando o pastor para de aprender, ele também para de ensinar. É importante essa busca constante pela melhora. Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem, eu preciso ser amanhã melhor do que eu fui hoje, tá? Ainda a preparação, agora a preparação para o ministério, que é um outro tópico aí do nosso livro, começa dizendo que antigamente havia pouca oportunidade de preparo do obreiro, né? Pegando o gancho no assunto que a gente acabou de encerrar, antes não haviam escolas teológicas, o acesso ao livro era muito restrito, alguém tinha que viajar muito para encontrar alguma coisa, não tinha facilidade da internet. Mas hoje
Não há desculpas para que o obreiro não busque a constante aperfeiçoamento do seu chamado. Tá? Então é importante na preparação do ministério essa busca, né? Gastar um tempo, né? Aproveitar um tempo para ser aperfeiçoado. De forma alguma, esse tempo que nós destinamos à leitura, à preparação, né? À construção de sermões, de forma alguma é um tempo desperdiçado. Né? Quanto mais nós afiarmos o machado, menos tempo nós gastaremos para cortar a árvore. Né? Um provérbio chinês. É importante afiar e aperfeiçoar as ferramentas. Também não devemos esperar os títulos para depois buscar essa preparação. Alguém diz, não, quando eu for o diácono, então eu vou estudar teologia, eu vou para a escola dominical. Não, quando eu sou um pastor, aí sim eu vou buscar conhecimento. De forma alguma devemos cair nesse engano. Na verdade, devemos nos preparar antes, né, de executar esses cargos. Né? E às vezes, irmão, tenho descoberto assim, que às vezes o título não quer dizer nada. Às vezes as pessoas têm muito título, mas tem pouco conhecimento, tem pouco aperfeiçoamento na palavra de Deus. E você vai encontrar muita gente que não tem título algum, mas são assíduos estudantes da palavra de Deus, né? Fazem a leitura constante de muitos livros, têm um compromisso com o seu crescimento espiritual, e muitos hoje têm até conseguido títulos, né? De formas até duvidosas. Então o título não pode abonar o conhecimento das pessoas, né? Tem muitas pessoas sem título, mas com muito conhecimento, tá? E além do que, você vai ver até um contraste, né? Mais uma vez pegando Paulo, que Paulo ele é exemplo no quesito da humildade dele, né? Ele não se apresenta como o apóstolo, se apresenta como servo. E no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, que diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Então é secundário, né, a questão dos títulos, mas é prioritário a questão da preparação para o ministério. Outro ponto interessante é manter o vigor profético do chamamento. Quem já está na atividade da obra de Deus, ele pode oscilar, ele pode ter desânimo, faz parte também da vida ministerial essa oscilação, mas sempre ser fortalecido pelo Senhor. É exemplo lá que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele buscou essa força, né? Às vezes nos encontramos como simples operários dentro da casa de Deus, muito próximo à obra, mais distante de Deus, né? Então é importante esse vigor no nosso chamamento. Paulo ele aconselha Timóteo lembrar do seu chamado, lembrar das profecias que foram dadas a respeito de Timóteo. E isso iria fortalecer a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então, na hora do combate, né, lembre do seu chamamento, lembre das profecias que foi dada a respeito de ti, lembre das promessas, né, lembrando das promessas de Deus na nossa vida, né, que é fiel àquele que tem nos chamado. Buscamos esse fortalecimento e assim um renovo para o nosso chamamento. Mas também, né, outro ponto importante é cuidando das disciplinas do Espírito. Não esquecendo que o homem ele é tripartido: corpo, alma e espírito. E cuidar do espírito
é o ponto mais difícil, transcende a cuidar do corpo, transcende a cuidar da alma. E o obreiro, o ministro, ele deve sempre estar cultivando o seu relacionamento espiritual, porque é o seu espírito que é a porta de comunicação com o próprio Deus. Então, quem ensina a palavra deve considerar importante as questões interior, né? O cultivo da vida interior pode determinar o sucesso ministerial na terra. Quer dizer, a nossa ligação espiritual com Deus é que faz toda a diferença do sucesso ministerial ou não, né? O ministro deve manter a sua vida interior em comunhão constante para com Deus. No nosso livro tem até um comentário importante, né, lá na página 53, né, de uma escritora, a Evelyn, né, viveu de 1875 a 1941, que fala a respeito dessa importância desse alimento espiritual para com Deus, né? Convido até você, quiser pausar o vídeo ou fazer uma anotação aí, para não deixar de ler lá o comentário da página 53 do nosso livro. Mas também lá, 1 Pedro capítulo 2, 19, diz: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Também, outro item muito importante é cultivar o temor a Deus. O obreiro, o ministro que teme a Deus, ele estará afastado do pecado. Quanto mais temor, mais distanciamento do pecado. Quanto mais temor pelas coisas de Deus, mais distante do pecado e com mais zelo, com mais dedicação, faremos a obra do Senhor Jesus. O que a falta do temor a Deus produz faz com que a pessoa tenha uma visão profissional da obra de Deus, se acostume com a obra de Deus, vê a obra de Deus de forma empregatícia, ele começa a fazer as coisas pela prática e não mais alimentando a sua intimidade com Cristo. E aí ele torna-se mais materialista, se torna mais superficial nas coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. O temor de Deus certamente nos fará fazer a obra de Deus com mais dedicação. Também é importante que o ministro cultive a mente. Não adianta só cuidar do homem interior, orar, ter esse temor, mas não alimentar a sua mente. Porque a nossa mente, ela é formada pelo intelecto, pela vontade e pelas emoções. E devemos sujeitar tudo isso à vontade do doce Espírito Santo. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Transformar a mente, alimentar a mente para que haja essa transformação. E é importante dizer que mente aí vem do grego nous, que quer dizer justamente intelecto. Então Paulo diz que nós não vamos conformar com esse mundo, mas vamos ser transformados pela alimentação da nossa mente, do nosso intelecto. Quantos obreiros ficam até, entre aspas, ultrapassados, por não renovarem a sua mente, não renovarem o seu conhecimento. E é importante também saber que nós não temos o pleno conhecimento, ou melhor, o pleno domínio daquilo que nós pensamos. Sabia disso? Nós não conseguimos controlar completamente o que nós pensamos. Quer ver um exemplo muito claro? Eu quero convidar você a não pensar em uma maçã.
Não pense em uma maçã vermelha agora. Só do momento de eu dizer que não é para você pensar, você possivelmente já pensou na maçã. Então não tem como nós controlarmos perfeitamente o nosso pensamento, mas nós podemos alimentá-los com coisa boa, alimentar o nosso pensamento com coisas positivas, cultivar a mente com coisas positivas, direcionar da melhor forma possível aquilo que nós pensamos. Lembra do conselho, né, de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, né? Que ele diz, se é de boa fama, né? Se tem algum valor, nisso pensai, né? Então nós devemos pensar em coisas boas e coisas positivas. Também é importante ao obreiro, já partindo para o nosso final da nossa aula, espero que você esteja aproveitando da melhor forma. É importante ao ministro o cuidar das emoções, né? Nem sempre é fácil cuidar das emoções, uma vez que os nervos às vezes vivem à flor da pele, né? Nervosismo, preocupações, tudo isso traz uma sobrecarga na vida do ministro, mas o homem de Deus ele deve cultivar a paciência, o equilíbrio e o autocontrole. E às vezes dá, né, como diz no popular, vontade de chutar o pau da barraca, né? Mas nós devemos ter no Senhor esse controle, o fruto do Espírito traz esse controle. Às vezes dá vontade de subir lá, né, e falar tudo que está engasgado, mas o obreiro ele deve pensar duas vezes, porque aquilo que ele fala tem um peso muito maior do que aquilo que outras pessoas falam, né? Então ele tem que saber dosar as palavras, né, e lançar sua ansiedade sobre o Senhor, como diz Pedro. Ele é que tem cuidado de nós. Tiago também vai nos dar um importante conselho. Capítulo 1, verso 19 de Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Mas um cuidado importante é o cuidado com o corpo, né? Se você fazer a leitura aí do nosso livro, você vai ver que o cuidado do corpo ele está dado em dois aspectos, né? Dando o exemplo de Paulo, quando Paulo ali em Atenas, ele discutia com filósofos, né? E os estoicos, que é uma classe de filósofos ali, eles defendiam o prazer o tempo todo, né? O prazer era o ideal de vida. E eles não acreditavam no juízo de Deus, era algo assim, ó, se te faz bem, se lhe dá prazer, faça o que você quiser, né? É mais ou menos a mesma ideologia que se é apregoada nos dias de hoje, né? Então, o cuidado do corpo, né, tem muita relação com o cuidado do corpo físico, né? Ali Paulo fala muito a respeito das relações sexuais ilícitas, que é um aspecto do cuidado do corpo. 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Mas o segundo aspecto é o aspecto do cuidado do corpo físico, né? A vida moderna nos dá pouca oportunidade do cuidado do corpo físico, né? Comemos errado, não praticamos atividade física, temos pouco tempo para isso, né? Então é importante também que o ministro, né? Em geral nós temos muitos ministros obesos, né? Que sofrem de diversos problemas, pressão alta, diabetes. E isso pode ser também um resultado da falta do cuidado físico, né? Às vezes, principalmente o pastor, ele não tem tempo para descansar, ele não tem um dia de folga, nem sempre a comunidade ali que ele controla vai ter esse cuidado com ele e com a família dele, né? Mas é importante, né, um alerta desse cuidado. É verdade que Paulo diz que o exercício físico para pouco se aproveita. Se aproveita para pouco na questão espiritual, né? Fazendo uma corrida, né, não tem nenhuma interferência na vida espiritual, né? Mas para o corpo físico, né, a ciência, a medicina tem provado que é importante, né? E outro, um obreiro, um ministro enfermo, ele terá
muito mais dificuldade de cuidar da igreja do Senhor. Alguém enfermo não pode, fazer com qualidade a obra de Deus. Tá? Então, finalizando a nossa aula, alguma reflexão, Como estou cuidando do meu chamado? Estou me preparando para cumprir a tarefa que Deus me designou? Uma reflexão. Quanto tempo eu tenho me dedicado a esse chamado? Eu tenho valorizado esse chamado? Eu tenho lido? Eu tenho feito todos os pontos que nós acabamos de aqui mencionar? E por último, será que eu estou priorizando o chamado de Deus na minha vida? Ou eu estou priorizando coisas secundárias e deixando o chamado de Deus em segundo lugar? Com essas reflexões, eu quero agradecer a sua atenção e esse momento que nós tivemos aqui, orando a Deus que você possa de alguma forma ser edificado e possa executar o chamado de Deus à sua vida de uma forma ainda melhor, de forma abençoada e abençoadora. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua casa e a sua família. E até a próxima aula, a aula 3 da Teologia Pastoral. Fique na paz do Senhor. Jesus, Deus abençoe a todos. Tchau.